Oi, gente, tudo bem? Não marquei com ninguém, entrando aqui para a gente começar a nossa leitura, né? Conforme prometido lá no Instagram, do livro Flua, né? Então hoje eu estou aqui para compartilhar aqui no Facebook e aqui no Instagram. Então, por vezes eu não vou estar olhando direto aqui, tá bom? Para que a gente consiga. Estou vendo já Silvânia por aqui, Aline, Lucimara, boa tarde. Vou deixar gravada também a Dayana e a Cida também chegando aqui no Facebook. Sejam bem-vindas. Então a ideia é toda segunda-feira, às 15 horas, a gente falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Flua, né? Que trata um pouco sobre as competências, né, emocionais tão importantes para a nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Então, o meu convite é para a gente falar um pouco sobre fluidez, né? E o propósito é compartilhar, então, com vocês como é que a gente pode linkar esses conhecimentos com o artesanato, como fazer um trabalho manual e criativo, um trabalho artesanal, né? Por que que a fluidez, né? Aprender a viver de forma mais fluida é importante também para o nosso ramo, né? Então, o objetivo é te incentivar também a ler, né? E eu fazendo esse compromisso, eu também contribuo aí com a minha meta de ler, né, sempre mais durante o ano, tá bom? E o que eu quero compartilhar aqui com vocês, claro, não é só ler o que está no livro, né? Mas fazer esse link, compartilhar as minhas experiências, os meus aprendizados, né? No ramo de artesanato, formalmente eu estou desde 2009, né? Com a abertura do meu ateliê e agora com a Academia do Artesanato. Agora não, já faz 2 anos com a Academia do Artesanato. E claro, né? Trazendo essa experiência também influenciada por autores, por pensadores, por mentores que passaram, né, na minha vida, mas muito mesmo dessa experiência de campo, né, dessa minha atuação como empreendedora no ramo, que em contato também com as minhas alunas, com vocês, que são as minhas seguidoras, a gente sempre aprende muito, né, com professoras renomadas do nosso ramo. Então, a gente está em constante aprendizado. E aí, então, quero fazer o link de todo esse aprendizado com mais esse livro também. Então, espalhando aí o hábito da leitura, né? A leitura é como fazer uma atividade física, né? No começo, você se força um pouquinho, quem não está aí habituado a ler, mas depois, quanto mais você lê, mais você quer ler e você sente, né, os benefícios da leitura. E a cada livro você evolui, você passa para um próximo nível, né? Então é muito bom. O Flua, ele é um livro que basicamente nos convida a agir e pensar mais com o coração, né? E isso nada tem a ver, às vezes a gente escuta essa frase, a gente acha que isso tem a ver com falta de ação, com ficar só lá no nível dos pensamentos e só numa forma romântica de ver a vida e as coisas, né? E pelo contrário, quando a gente age de acordo com o nosso coração, né? E agir com o coração é o significado da palavra coragem, né? Coragem significa agir com o coração. A gente entra em ação muito mais facilmente, né? Quer ver um exemplo? Eu não sei aí onde você mora, mas aqui no interior de São Paulo, estou em Americana, né? Toda a região aqui amanheceu chuvosa.
né? E se você está trabalhando, né, com algo que você ama, ter de levantar de uma cama quentinha num dia chuvoso às 5h30, 6 da manhã, é algo mais fácil, né? Então, se você está aí, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente tem que trabalhar com algo que está indo contra aquilo que a gente ama e gostaria de estar fazendo, você não vai encontrar motivos suficientes para levantar e cumprir, né, a sua missão, o seu dever, fazer aí o seu trabalho, né? Você não vai se arrastar, começar a xingar, já levantar de mau humor e torcendo para o próximo final de semana chegar logo, né? Então, quando a gente não age com o coração, a gente acaba ficando, né, menos fluida, mais travada, né, com mais dificuldades em agir. Por isso que agir com o coração tem a ver com coragem e isso te traz mais facilidade da ação. Então não tem nada a ver com ficar só ali no excesso, né, de pensamentos. Então nos próximos dias eu vou falar justamente sobre isso aqui, toda segunda às 15 horas. Quem está assistindo aí depois, gravado, vai ter esse conteúdo também para rever, né? E por que que é importante a gente começar esse assunto, né? Falando sobre olhar para o nosso coração, né? Por quê? Não adianta a gente mexer primeiro naquilo que está fora, naquilo que está fora do nosso alcance. Muitas vezes a gente começa a procurar problema no governo, na crise, no o que é que o outro não está fazendo por mim, as oportunidades que o ambiente externo não está me oferecendo, e a gente não para olhar para dentro de nós, né? Mexer aqui dentro, né? Olhar o que está ao nosso alcance, que é o quê? O que é que está ao seu alcance hoje? É a sua relação com o seu corpo, com a sua mente e com os seus sentimentos. Isso sim está ao seu alcance, só depende de você e você pode fazer, né? Por isso que até no meu programa mais imersivo, para quem está aqui me vendo pela primeira vez, de repente não sabe do meu trabalho na Academia do Artesanato, saiba que eu tenho vários cursos, né? E um dos meus programas mais imersivos, que é o MAI, que é voltado para mulheres que querem empreender na sua arte, eu trago justamente no primeiro módulo isso, que é olhar para dentro. Porque de nada adianta eu ensinar, né, vocês a olharem para o mercado, a olhar para o seu negócio, para o seu ateliê, ensinar você a fazer gestão, então trabalhar com redes sociais, precificar, gerenciar as finanças, se antes a gente não organizar primeiro o que está dentro, né? E essa é a proposta aqui que eu quero trazer com o livro. E na introdução e no primeiro capítulo, que é o que a gente vai falar hoje, ele fala muito sobre a mudança, né? Como a gente está passando por um momento de mudanças no mundo. Tá aí a revolução tecnológica, a biológica, né? Novos modelos políticos, mudança na expectativa de vida, né? Aqui no Brasil mesmo, acabou de sair aí uma nova estatística de que estão alcançando, né, a fase da terceira idade. Tem mais idosos no Brasil do que estão nascendo novas crianças. Isso é um dado que já acontece, né, em países na Europa, em vários países desenvolvidos, mas no Brasil isso ainda não estava muito definido, né? Então a gente tem uma nova formatação da sociedade, uma nova consciência também está surgindo com relação a mudanças
consciência ambiental, economia colaborativa, né, que é você não precisar, de repente, ter aquele espaço ou acesso àquele tipo de serviço, mas você pode pagar por uma parte daquilo, se juntar ou trocar serviços, não necessariamente você precisa comprar, mas existe a troca, né, a colaboração, seja de um espaço, de um serviço que você precisa e você oferece aquilo que você tem. Então, nunca foi tão necessário a gente estar mais adaptado às mudanças, né? E todo esse conceito externo, que muitas vezes pode parecer aí longe da sua realidade, na verdade pede adaptação e mais fluidez, né? E para o livro, o termo fluidez, ele tem a ver com ser livre, né? Ser adaptável. E para que você seja uma pessoa com mais fluidez, você precisa ser capaz de ser você mesma, né? De resgatar a sua essência, de se limpar, de se manifestar e se transformar, sem medo, sem preconceitos, deixando embora aquilo que você não é e mantendo dentro de você aquilo que você é. Então, nessa busca por fluidez, que é tão necessária, então, né, nos tempos em que nós vivemos, nada melhor do que a gente aprender, então, a lidar com tudo isso. Claro que a gente vai encontrar nossos medos, angústias, né? Mas quanto mais a gente avança nesse processo de autoconhecimento, que é o que eu estou trazendo e buscando trazer um pouquinho através da leitura desse livro, que a gente está chegando agora, a gente está falando do livro Flua, mais a gente fica fluido e mais fácil será enfrentar o fluxo das mudanças na nossa vida, né? E às vezes pode parecer algo difícil de conseguir, mas se a gente parar para pensar, a fluidez, ela é uma característica inata do ser humano. Todos nós nascemos fluidos. Por quê? Porque fisicamente a gente é fluido. Cerca de 90% do nosso corpo é feito de água, né? E não tem um elemento mais fluido senão a água, né? Então essa essência da fluidez, ela já está em nós. A água, ela assume diversos estados, né? Ela pode se congelar, evaporar, se tornar líquida novamente, dependendo do ambiente, né? Das condições desse meio. Mas o que que acontece? Conforme a gente vai crescendo, né, na nossa infância, e a gente vai, com o passar dos anos, se tornando, às vezes, um pouco se endurecendo, né? Criando máscaras, fazendo uma maquiagem na nossa personalidade, para que a gente tenha a aparência que os outros desejam que a gente tenha, né? Para que a gente seja aceito, seja na nossa família, no mundo do trabalho, na sociedade em si, né? A gente acaba se moldando para atender a expectativa dos outros. E às vezes a gente muda tanto nesse processo que a gente nem se lembra mais de quem a gente é na essência, né? Quando às vezes eu pergunto, né, para as minhas alunas, né, quem é você? Né, você se conhece? E às vezes a gente não sabe responder. Por quê? Porque a gente acaba se afastando tanto de quem a gente é, de verdade, e a gente se esquece disso, mas a essência está ali dentro, ela não deixou de existir. Quando a gente se afasta de quem a gente é, seja tendo um trabalho pensando somente no retorno financeiro, né? Uma carreira para agradar a família, ou para corresponder à exigência da sociedade, ou tendo um casamento que não faz sentido para você, mas você também quer atender a uma expectativa, enfim.
seja o que for, né? Isso acaba nos afastando de nós, e esse afastar da nossa essência traz o quê? Profunda tristeza e infelicidade. E aí tem um trecho no livro que ele fala que nós perdemos o nosso foco, o nosso propósito, e aí a gente fica confuso. Então, muitas vezes, né, as minhas seguidoras, as minhas alunas falam: Fernanda, eu estou muito perdida, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar, né, o que fazer. Então, a gente fica sem saber o rumo das nossas vidas, né? Então, quando a gente dá muitas vezes mais lugar para a nossa mente do que para o nosso coração, chega uma enxurrada de pensamentos, né? A nossa mente adora pensar. E esse excesso de pensar acaba desconectando a gente do nosso coração, que é o que faz com que a gente tenha essa ação, né? Voltada para aquilo que a gente realmente deseja, ligado à nossa essência. Então, quando a gente tem fluidez, a gente vive a nossa verdade, a gente assume quem é, assume o que realmente gosta de fazer, né? Por isso que muita gente que faz trabalhos manuais e criativos fala assim: nossa, eu me sinto tão leve, me sinto tão em paz, tão livre quando eu estou fazendo artesanato. Por quê? Justamente porque você está se conectando com aquilo que você gosta de fazer, né? Você está fazendo aquilo, algo com as mãos, que é o que você sente que te preenche. Então tá aí o motivo, né? Porque a gente às vezes se esquece do mundo e se sente tão completa, se sente tão feliz, seja fazendo artesanato ou qualquer outra coisa que você gosta de fazer, que te preenche, justamente porque você está conectada aí ao seu coração, né? Então, isso é o que eu queria trazer aqui hoje, né? Eu quero fazer lives curtinhas, de 20 minutos mais ou menos, trazendo um aprendizado do livro Flua. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre a introdução, um pouquinho do primeiro capítulo, tá? E na segunda que vem, eu quero trazer para vocês algumas dicas práticas de como a gente pode se tornar, então, mais fluida, tá? Mais fluidos nesse processo aí de vivenciar a nossa vida, tá? E eu queria dizer que se essa partilha aqui de hoje te fez bem, dá um sinalzinho aí para mim e comenta, compartilha, porque quanto mais a gente compartilha e comenta conteúdos, né, que são relevantes, né, as redes sociais elas entendem que esse conteúdo precisa aparecer para mais pessoas. Então marca aí as amigas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e das próximas também. E quero te convidar, quem está aqui no Instagram e no Facebook, para conhecer também o meu canal lá no YouTube, Fernanda Denadai. Tem vários vídeos lá, estou subindo a live também para lá. E quem está assistindo o replay no YouTube, conheça também o perfil da Academia do Artesanato, que é assim que eu estou, no Instagram e no Facebook, tá bom? Obrigada, querida. Fico muito feliz, viu? Que vocês tenham gostado. O livro, quem está perguntando, eu comprei na Amazon. Ele está sendo vendido agora por encomenda. Eu vi que na Livraria Cultura tá assim, na Amazon, porque eu acredito que eles venderam, né, muitas unidades. Mas é só você fazer lá o pedido e aguardar que eles entregam, tá bom? Demora um pouquinho mais, mas chega, tá? Obrigada, gente. Uma ótima semana. Quarta-feira eu vou fazer uma live com a Natália, do Elo 7.
Então, fiquem atentas aqui no Instagram e no Facebook da Academia do Artesanato, que eu vou divulgar mais detalhes para vocês, tá? Provavelmente vai ser às 8 da noite, na quarta-feira, e a gente vai falar um pouco sobre empreender, fazendo o que você ama e atingindo aí a prosperidade com isso. Senão não faz sentido também, né? Obrigada, gente. Quem está ao vivo, quarta-feira será provavelmente às 20 horas, tá? Mas fiquem ligadas aqui no perfil que eu vou divulgar. E toda segunda, então, às 3 da tarde, meu compromisso aqui com vocês para a gente ler e falar mais sobre esse assunto, sobre a fluidez e adquirir mais competências emocionais para a gente levar aí a nossa vida com mais leveza, com mais felicidade e os nossos negócios também, tá? Grande beijo, até a próxima então. Tchau, tchau, ótima semana.